Márcio Marinho, radialista. Deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro, eleito pelo estado da Bahia. Está em seu segundo mandato parlamentar. Em junho de 2012, o deputado apresentou um projeto de lei que proíbe a substituição obrigatória dos livros didáticos por tablets nas instituições de ensino fundamental, médio e superior. A troca dos livros por computadores portáteis irá mesmo gerar custos adicionais para as famílias? Mas em tempos de lançamentos tecnológicos quase que diários, a educação poderá abrir mão dos avanços da informática? Eis a questão. Deputado Márcio Marinho, o que motivou a sua proposta de limitar o uso de tablets nas instituições de ensino? Veja, eu sou de um estado que é o estado da Bahia, né? Um estado populoso, um estado muito grande, onde a gente observa a evasão escolar muito grande e, concomitantemente, o número crescente de violência na cidade por conta da falta de acesso às escolas. E a gente logo se preocupa com essa questão, até porque a população mais afetada é a população pobre. E a gente logo pôde perceber que a obrigação, né, pelas escolas particulares, uma vez o aluno estudando, sendo obrigado a ter um tablet, não é correto, né? Até porque hoje os alunos que procuram as escolas privadas, as escolas particulares, são justamente aquelas que com muita dificuldade, né, que são pobres e com dificuldade acabam pagando para entrar no ensino privado, acabam fazendo um esforço hercúleo para poder se manter na escola e acabam, na verdade, indo por conta, das vezes, de greves, inúmeras greves no ano só, na escola municipal, na escola estadual, e ninguém quer isso para os seus filhos. E os pais acabam, na verdade, fazendo um esforço para colocar os seus filhos na escola particular, pagam caro e ainda vão ter que ter mais um custo adicional à despesa mensal, que já é a mensalidade da escola. Então, portanto, foi baseado justamente nisso que a gente propôs esse PL 4025 para proibir a obrigação, né? É a obrigação. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu sou favorável à tecnologia, sou um defensor disso. Eu fui candidato a prefeito de Salvador, defendi justamente nas escolas públicas municipal o acesso à tecnologia, mas a obrigação eu não sou favorável. Portanto, a gente, como está nessa casa, que é a Casa do Povo, aonde nós temos que defender os interesses da população, a gente propôs, então, esse projeto de lei para não a obrigatoriedade. O acesso é importante, a obrigação não, até porque vai custar caro para o bolso do pai e da mãe. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Márcio Marinho. A primeira pergunta é do estudante Yasser Tayer, que é vice-presidente do Diretório Central de Estudantes do Uniceub. Gostaria de perguntar para o senhor se o governo subsidiasse, de certa forma, esses tablets para determinadas famílias de uma renda, de baixa renda na questão. O senhor acredita que mesmo assim ficaria inviável isso? Veja, o governo faz um esforço muito grande para levar a tecnologia da informação às escolas, né? Mas, é evidente, se há alguém que subsidie isso, não tem por que a gente não ser favorável. O que não pode é dizer que esse custo vai ficar a cargo do pai e da mãe. Veja, imagine você pagar o estudo do menino, da menina e ainda ter que comprar um tablet. O que eu quero é que a família não seja onerada com esse custo. Agora, se o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal chama para si essa responsabilidade ou faz esse gesto acreditando que isso não é perda de dinheiro, mas investimento no futuro da sua cidade, do seu estado ou do Brasil, por que não? Eu sou de pronto favorável.
Deputado Márcio Marinho, alguns colégios já adotaram os tablets no lugar dos livros didáticos. Ao apresentar os custos para os pais dos alunos, as escolas indicam que o uso do equipamento ao longo dos 3 anos do ensino médio, por exemplo, teria o custo equivalente ou menor do que o custo de se adquirir todos os livros dos 3 anos de estudo. O senhor teve acesso a levantamento de dados nesse sentido? Veja, a gente quando coloca um projeto de lei aqui na casa, a gente, quando dá entrada, não é que ele já está pronto para ser votado. Ele é colocado na Comissão de Educação para receber emendas para aprimorá-lo. E o objetivo nosso é justamente chamar a discussão, ao debate, para cada dia se aprimorar. É evidente que, pela envergadura do projeto, nós teremos várias emendas, né? Que o relator, quando receber, certamente irá analisar uma por uma, vai acatar ou vai rejeitar. Agora, é evidente que nós vamos fazer várias discussões sobre custo, sobre preço, se fica mais em conta o acesso aos estudos através do tablet, dos programas que vão ser utilizados ou dos livros, né? Manusear o livro, o papel, né? A gente vai poder ver isso. Agora, a informação que eu tenho é que ficará muito mais caro. Nosso outro convidado é o professor da Universidade Católica de Brasília, Afonso Celso Tanus Galvão, que é doutor em educação e pesquisa sobre novas tecnologias na área. Bem, deputado, eu acho que o senhor levantou uma questão bastante interessante, que é da própria discussão sobre a democratização do acesso à informação e à tecnologia da informação. Não é? Evidentemente, o aluno, além de comprar o hardware, o tablet, ele tem de comprar também os livros que serão baixados, né, para uso. E logicamente, isso tem um custo, né? Mas, por outro lado, a gente sabe, tem consciência de que a tecnologia da informação hoje é uma realidade em educação. Eu lhe falo na condição de professor. Todos os meus alunos têm notebook, tablet, alguma coisa desse tipo, não é? E fazem uso e têm uma utilidade educacional enorme, inquestionável. Então, não seria o caso de termos um projeto que, na verdade, consiga viabilizar o uso indiscriminado do tablet e da tecnologia da informação para fins educacionais, baixando impostos, por exemplo, subsidiando a compra, tornando esse produto mais acessível para que ele possa ser utilizado de modo potencializado e pela vasta maioria da população? Professor, obrigado pela pergunta, mas veja só, deixo sempre claro, nós não somos contra o uso. E é evidente que nós hoje, tudo se faz por meio da informática, por meio da tecnologia. É uma ferramenta importantíssima para o aluno, para o desenvolvimento de cada aluno, de cada aluna, né? É evidente que a gente sabe que o governo pode e faz um esforço muito grande para levar tecnologia às escolas públicas. O que nós estamos aqui propondo nesse projeto de lei é não a obrigatoriedade. Imagine eu, um aluno pobre, que quero estudar numa escola particular e já faço um esforço muito grande para poder pagar a minha mensalidade e chego na escola e sou obrigado a ter um tablet, porque senão acabo ficando num descompasso com os outros que têm condições. Como é que fica eu no meu aprendizado? Vou ser prejudicado ou não? A obrigatoriedade desse material, ele vai me prejudicar, porque eu não vou ter condição. E não tendo condição, eu vou acabar me sentindo discriminado dentro da sala de aula. É isso que nós não queremos com esse projeto de lei. Mas não havendo a obrigatoriedade, de todo jeito haveria então a possibilidade de alguns alunos terem tablets e outros não. Os alunos com tablet, eles seriam então privilegiados em termos de processo de aprendizagem em relação aos alunos sem tablet. E teríamos então uma divisão na escola, os alunos com tablet e os alunos sem tablet. Isso não seria um tanto complicado? Com certeza, e nós não queremos isso de forma alguma. Agora, é importante que a escola entenda e olhe com um olhar social da coisa, de que na escola particular, não tem só o aluno que tem condições financeiras,
tem alunos ali que estão querendo aprender para poder galgar um futuro diferenciado que não pode ser prejudicado. Como é que fica? Será que a escola está pensando como vai ficar a vida desse rapaz ou quer fazer uma separação? Quer dizer, olha, aqui o aluno pobre não pode entrar. Quer dizer, tem que pensar direitinho. E hoje, às vezes, a própria escola se debruça em organizar a matéria ou a agenda do ano seguinte e às vezes não chama nem os pais para perguntar se os pais é favorável ou não. Quando chega, já chega a lista de materiais didáticos, dentre eles o tablet para poder o aluno comprar. Como é que fica? Esse aluno acaba sendo prejudicado psicologicamente na sala de aula. Como é que vai ficar? Será que o corpo docente da escola pensou nisso? Ou não pensou? E com isso o aluno acaba ficando, de um certo modo, separado ou afastado? Será que é positivo para o aluno na sala de aula? Não é. Isso é um problema. Como é que o aluno vai ficar? E outra, e vai ficar anos-luz na frente, aqueles que têm acesso à informática, anos-luz na frente daquele que não tem. Mas como é que nós vamos fazer para resolver essa questão? É justamente o projeto que nós estamos colocando para chamar a discussão, para chamar o debate. Isso aqui, o projeto, tanto é um projeto de lei, não é lei, é um projeto para chamar a discussão dos senhores, para a gente poder ver de que forma a gente vai poder tratar disso. O que não pode é ser obrigado a estar na sala de aula com o tablet na mão. Deputado Márcio Marinho, o Brasil é imenso, não só em extensão, mas também na diversidade cultural. Para o senhor, como fica a profissão do professor diante das novas tecnologias? Não seria preciso mudar o conceito de ensinar? Evidente, até porque se você pegar, por exemplo, em algumas regiões do país, você tem uma dificuldade enorme até dos professores manusear a internet, por incrível que pareça. Eu viajo no meu estado, você vê aquelas cidades de 5 mil habitantes, como uma cidade chamada Água Fria, a dificuldade que os professores têm. E às vezes não tem nem o curso direito, e às vezes tem que dar aula, tem que ensinar no ensino público, e tem dificuldade de manusear. Então, é importante sim preparar os professores para que eles possam também ter condições de ensinar os alunos na sala de aula. As instituições de ensino também têm dúvidas sobre a proposta que proíbe a troca obrigatória dos livros por tablets nas escolas brasileiras. A próxima pergunta é da senhora Amábile Pácios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Bem, prazer em conhecê-lo, né? Fico feliz de conhecer e saber que o senhor tem preocupação com a educação. E educação tem que ser mais do que um discurso político no nosso país. Eu tenho 2 perguntas e gostaria de acrescentar algumas informações à sua reflexão, né? Falo porque represento 2/3 das escolas particulares do nosso país. Nós temos 30 mil escolas na nossa base, 15 milhões de alunos. E, evidentemente, que essa é uma discussão que a gente faz todos os dias dentro da escola. Não só passando pela capacitação dos professores, mas também o que é esse instrumento dentro de uma sala de aula, o que ele representa. E como transformar isso favoravelmente à aprendizagem do aluno e à facilidade e facilitar o trabalho do professor. Devemos ou não continuar escrevendo no quadro, os meninos devem ou não continuar copiando no quadro, numa geração que hoje vive dentro do mundo digital. Essas coisas todas são reflexões da escola particular. Evidentemente que nós temos 80% das escolas que aderem ao tablet como sendo opcional. Nós temos no mercado livros que o pai compra o livro físico e ele tem acesso ao livro digital. Ele não paga nada mais pelo livro digital. Existem outros sistemas que preferiram eles mesmos fazer os seus sistemas, os seus conteúdos. Nesse caso, aí essas escolas obrigam o uso do tablet. O pai, na realidade, paga o capital intelectual de quem está fazendo aquele conteúdo, né? Então, essa é uma discussão grande, mas eu lhe afirmo que 80% não é obrigatório. Ele passa, sim, pelo físico, até porque nós precisamos desse degrau para poder entrar direto no tablet. Nós precisamos por causa dos professores, por causa dos pais, etc. e tal. A minha pergunta a você, como você votou nos royalties? Como eu votei? É. Eu votei para que todos os municípios tivessem acesso aos royalties.
Sim. Nós tínhamos naquela ocasião uma possibilidade de votarmos favoravelmente à educação. O nosso ministro esteve aqui nessa casa no dia, mostrou a necessidade dos royalties do petróleo favoráveis à educação. E essa casa respondeu não. Essa casa respondeu não. Não, novamente, à educação. E o ministro, na semana passada, fez um pacto nacional pela alfabetização na idade certa. Esse pacto foi lançado lá no Palácio do Planalto e ele afirmou que, sem esse royalties, ele não consegue melhorar a educação no nosso país. E nós precisamos inserir as crianças todas, não só as que estão na escola particular, mas que estão na escola pública, no mundo digital, para não ficar o nosso país excluído. Nosso país não pode ficar excluído. Então, deputado, eu tenho assim a vontade de discutir com o senhor sobre isso. Eu acho que a obrigatoriedade é muito cruel, concordo com o senhor, mas é necessário para o nosso país buscar alternativas. Eu acho que o professor Celso colocou uma, o Yasser colocou outra, muito bem colocada, porque ele coloca exatamente a dificuldade do estudante, né? E hoje nós temos, dentro das universidades e faculdades particulares, o FIES, que ajuda, e o ProUni, que ajuda a inserir o jovem dentro do ensino superior. Obrigada. Professora Amabile, quando a senhora me pergunta sobre a votação dos royalties, eu votei com a minha consciência. Com a minha consciência de viver no estado onde estamos passando por a pior seca de 40 anos, aonde tivemos uma dificuldade da baixa do FPM, certo? Aonde os prefeitos nos municípios pobres da Bahia têm uma dificuldade muito grande de manter a sua cidade. De forma que a minha cidade, que é a cidade de Salvador, acaba recebendo uma população de 5.000 pessoas por mês, oriundas do interior do estado da Bahia, aonde faz com que a cidade de Salvador fique superpopulosa, com vários problemas de uma cidade grande. E essa votação que eu fiz, que disse que foi com a minha consciência, foi justamente para dar um pouco de condições aos prefeitos para dar atenção em todas as áreas das pessoas que precisam da atenção da prefeitura lá no norte e no nordeste da Bahia. Evidente que a gente não consegue agradar todo mundo, mas é evidente que a gente tem que pensar que tem determinada votação que tem que ser com a sensibilidade de um pai, a sensibilidade de uma pessoa humana que realmente quer com que, através desse recurso que é natural, que Deus nos deu, fazer com que, mediante essa grande catástrofe que sofre o interior da Bahia principalmente, tenha condições de colocar na mesa das pessoas a comida, a bebida, que as pessoas possam ter acesso a outras coisas também de mais urgência. Não é que a educação a gente seja desfavorável, que não queira, a gente quer. Tanto é que sempre aqui defendemos isso. Votamos favorável, né, ao 10% do PIB da educação. Votamos por entender que há necessidade de investimento na educação. Agora, da questão dos royalties, como a senhora aqui bem colocou, é importante dizer que estamos passando no Nordeste e o Norte do país uma seca enorme, que os prefeitos não sabem o que fazer. E pediram ajuda para nós, e nós, de pronto, por ter essa sensibilidade com o nosso povo, a gente votou com a maior tranquilidade e com a consciência muito tranquila de que estamos fazendo, nesse momento, a coisa mais certa. Mais uma pergunta do estudante Yasser Taye, que é do DCE do Uniceub. Bom, deputado, o senhor falou aí da obrigatoriedade, mas agora eu passo uma pergunta para o senhor. Eu estudo numa instituição particular, fora dos programas do governo, o ProUni, o FIES, a minha instituição oferece bolsa social a alunos de baixa renda. Agora eu pergunto, caso a instituição ela adote a medida de obrigatoriedade do tablet, e se ela por acaso oferecesse, por medida cautelar ou por alguma outra medida, que a pessoa adquirisse esse meio tecnológico, o senhor acredita que mesmo assim seria enviado? Veja, é importante essa pergunta sua. A gente sabe que o aluno, às vezes, não tem acesso ao tablet na escola, mas ele tem um computador em casa, ele está sempre em contato com a internet. Hoje o jovem tem no celular, tem tudo isso, acesso à informação. E ele sabe que uma vez estando dentro de uma instituição em que ele
acaba sendo prejudicado por não ter acesso ao tablet, e o professor, pouco que de repente isola ele, certamente que ele, pelo conhecimento que ele tem, e às vezes até de um parente, de um familiar, acaba assim sendo orientado a entrar na justiça, por meio de ação na justiça, querer uma reparação ao tablet. Aí é que entra esse gesto social que você está colocando da instituição. É positivo? É positivo, né? Desde que o aluno que está na sala de aula não se sinta prejudicado, né? Vai ser dado, né? Que não é só a questão de dar, é questão de como vai ser dado, como é que esse menino, essa menina vai se sentir na sala de aula. Eu não vejo nenhum problema de ser feito esse gesto social da faculdade para o aluno, mas como será feito? Expondo o aluno, expondo a dificuldade do aluno, isso não pode acontecer. Mas, se a escola coloca a condição dessa e vê que o aluno não tem, e chama o aluno e faz esse gesto, vai caber ao aluno aceitar ou não a permanência ali. Que eu acredito que todo mundo que quer realmente aprender, num gesto desse da faculdade ou um gesto desse de uma escola privada, certamente que aceitará. Mais uma pergunta do professor Afonso Galvão, por favor. Eu imagino que o deputado está preocupado, na verdade, com o problema da exclusão educacional que o tablet pode trazer, não é? Mas nós sabemos de todo jeito que o Brasil em termos de educação e em termos da sociedade como um todo, é excessivamente regulado, né? Leis, uma quantidade enorme de leis, e aqui no Brasil a gente tem a tradição de as leis pegarem ou não pegarem, né? Desde um simples sinal vermelho que se coloca em um certo lugar e alguém fala, esse sinal vermelho pega ou esse sinal vermelho não pega, quando na verdade as leis deveriam para serem respeitadas simplesmente e pronto, não é? Então, no caso de um país com excesso de leis e de um país em que há um problema sério até de políticas públicas em educação, porque o Brasil tem uma educação pública, por exemplo, reconhecidamente de péssima qualidade, que precisa melhorar muito. Então, fala-se em distribuição de tablets, que tablets serão distribuídos para a população, para professores e tal, mas a gente vê aí uma realidade em que professores ainda são muito mal formados, em que há problemas sérios em relação à formação de professores, que há problemas sérios em relação até à própria dinâmica curricular que se pratica no país, com um delírio conteudista tremendo, não é? E que coloca o Brasil numa das piores posições em termos de comparação internacional. Considerando isso, uma lei sobre o tablet especificamente não seria adicionar mais a uma situação de excessiva regulamentação? Mais amarrações? Veja, a lei tem que ser cumprida, né? A gente sabe que uma vez ela sendo aprovada, aquele aluno que se sentir prejudicado, ele vai ter um amparo da lei para poder correr atrás, né, e se defender, enfim, resolver o problema dele, né? Agora, há essa preocupação muito grande, o professor Afonso, do governo federal em dar acesso, principalmente à população pobre do país, à tecnologia da informação. A gente vê que hoje, desde o presidente Lula para cá, a acessibilidade da população pobre à educação aumentou por demais, né? Por demais, né? No meu estado mesmo, vários IFETs, né? Universidades públicas, né? Foram construídas para dar acessibilidade a essa população que estavam à margem da educação. Estamos avançando, não é o que nós queremos, né? A gente vai avançar muito. E para que a gente avance, é importante também o acesso à informação, o acesso à tecnologia. Se a gente quer chegar a um país de primeiro mundo, é necessário o acesso à informação. Agora, é importante de deixar claro, que eu sempre aqui estou colocando, não sou contra, veja, eu tenho que fazer sempre essa observação de que eu não sou contra o acesso à tecnologia. Eu sou favorável. O que eu estou colocando e propondo no projeto é a obrigatoriedade. A gente sabe que se a gente quer avançar, nós temos que dar acesso aos nossos meninos à tecnologia da informação.
Deputado Márcio Marinho, os defensores dos tablets educacionais alegam que essa nova tecnologia vai incrementar a indústria local, que passaria a produzir equipamentos para as necessidades educacionais brasileiras, além de também ampliar o segmento de softwares e conteúdos educacionais multimídia. Não seriam aspectos positivos a se considerar? Com certeza, eu não estou discutindo no nosso projeto isso não, é positivo, porque afora isso, tem geração de emprego, geração de renda, isso é positivo para o país. O que eu pondero, e sempre eu vou ponderar na minha discussão, nos debates, é a obrigatoriedade. Se a escola, como disse aqui o IACE, dá ao aluno que não tem condições de ter o tablet, dá o tablet a esse aluno, sem nenhum problema. O que não pode é o aluno ser prejudicado no seu conhecimento, né? E também no ambiente escolar ele ser discriminado por não ter um tablet. Porque toca, o Iarce, toca muito forte. É porque, eu não sei se os senhores já passaram por isso, eu já passei por isso, né? Da dificuldade que, às vezes, as pessoas acham que é besteira, não é besteira. Imagina um menino, hoje eu estou aqui com um sapato, imagina eu indo para a escola de chinelo, gente. É uma comparação que eu estou colocando aqui para os senhores, que acontece lá. O camarada chega com um livro e o outro com um tablet. O professor, às vezes, não é que seja todos, mas às vezes acaba dando um tratamento diferenciado para um. E não pode ser isso. O tratamento pelos professores tem que ser similar, tem que atender a todos. Até porque a qualidade do ensino não está no tablet. A qualidade do ensino está entre o professor e o aluno. Está na relação deles, no conteúdo que ambos estão passando. Não no tablet. É essa a preocupação que nós temos que ter. Qual é o conteúdo? Porque pode ter o tablet e, de repente, esse menino ser discriminado porque não tem um tablet e não ser passado para ele o conteúdo, porque ele não vai ter acesso. O projeto de lei do deputado Márcio Marinho, que proíbe a obrigatoriedade da substituição dos livros por tablets em instituições de ensino no Brasil, aguarda parecer do relator na Comissão de Educação e Cultura. Depois deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado pelas comissões, o projeto seguirá direto para a apreciação do Senado Federal. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.